Revisão de latim, oração subordinada comparativa. Nós já vimos a comparação dos adjetivos, como que se faz comparativo de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Então agora vamos ver como se faz, não com adjetivos apenas, mas com frases inteiras. Estas orações contêm, como o nome indica, a ideia de comparação, podendo esta ser real, verbo no indicativo, ou imaginária, verbo no conjuntivo. As comparativas podem ser reais ou hipotéticas. Eu posso fazer uma comparação hipotética também em português, não apenas real. Se eu fosse milionário, e aí eu faço uma comparação, minha vida seria assim, assim, assado. De inferioridade, igualdade ou superioridade. Inferioridade seria menor que, pior que. De superioridade, por outro lado, seria tal coisa é melhor do que, superior a. E de igualdade é, como o próprio nome diz, indicando que os dois termos da comparação são iguais. E também as comparativas podem ser de identidade ou de diferença, que seja você afirmando que determinada coisa é igual a outra ou que é diferente, você está fazendo uma comparação. Então essas são os três nuances, três aspectos que a comparativa pode ter. Então, primeiro tipo, comparativa de superioridade ou inferioridade. São introduzidas por quam, do que. Se correlacionam com a oração principal por meio de adjetivos, como nós vimos lá na comparação dos adjetivos, já tem o vídeo. Quando se usa um adjetivo no grau comparativo, você está dizendo, por exemplo, que ele é superior, que é maior. E isso se faz com a desinência ior. Pode ser com advérbios comparativos, como mais, menos, melhor, pior. Ou verbos de sentido comparativo, como malo. Não confundir com um adjetivo, que tem um adjetivo que significa mal e que no ablativo pode ter se escrever dessa forma, malo. Malo aqui enquanto verbo, que significa prefiro, ou prestat, que significa é preferível, é melhor. Então, alguns exemplos. Alcibiades timebatur nominus quam diligebatur. Então, o que introduz a comparativa de superioridade ou inferioridade? Não é o quam? O quam está aqui. E aí, se o quam faz a comparação, para a gente saber se é superioridade ou inferioridade, nós temos que ver se tem algum adjetivo, algum advérbio ou algum comparativo por meio dos verbos. E nesse caso, isso é feito aqui, minus, que significa menos. Então, a tradução é: Alcibiades era temido não menos do que amado. Então, está comparando temido e amado. Cyrus negat se unquam sensisse senectutem suam, imbeciliorem factam quam adolescentia fuisset. A frase de Cícero. Então, primeiro, o quam está aqui. Então, pode ser um comparativo de inferioridade ou superioridade. Agora, um adjetivo, um advérbio ou alguma coisa que indique essa relação, se é superioridade ou inferioridade. E nós temos aqui imbeciliorem, que está no grau comparativo. Eu disse aí que quando a gente usa ior, é para mostrar que imbeciliorem é mais imbecilis. Só que em português a gente usa o adjetivo imbecil como uma pessoa privada de inteligência ou uma pessoa sem senso prático que faz uma coisa imbecil,
uma coisa idiota. Só que imbetilis, em latim, significa doente, fraco, débil. Uma série de significados aqui, todos nesse campo semântico de algo que é fraco. Então, quando se diz aqui, Ciro negat seum quam sensisse senectutem suam, Ciro afirma nunca ter percebido que sua velhice havia se tornado imbetiliorem, mais fraca, quam adolescentia fuisset, do que sua juventude havia sido. Então, se está comparando o quam aqui do que? Se está comparando a senectutem, ou seja, a velhice, com a adolescência, com a juventude. E aí, o que eu tenho aqui? Qual elemento eu tenho que está dando a ideia de inferioridade ou superioridade? O imbetiliorem, que a gente traduz em português como mais fraca, ou mais doente, ou mais débil. Outro exemplo. Tito Pomponius Atticus si iniuriam acceperat oblivici quam ultici malebat. Então, nós temos aqui o quam, do que, e nós temos um verbo, o verbo malo, que, como nós vimos anteriormente, o verbo malo, prefiro, é um dos verbos que serve para a gente fazer comparativo. Então, a tradução será Tito Pompônio Ático, é o nome dele, né? Se recebesse uma ofensa, se iniuriam acceperat, malebat, preferia, oblivici quam ultici, esquecê-la do que vingá-la. Então, se está fazendo o do que aqui, que é o comparativo, preferência, que vai indicar, preferia mais, né? Então, é um comparativo de superioridade. E aí está comparando essas duas ações, esquecer ou vingar. Último exemplo. Zeno eleates perpessus est, omnia possius quam conscios indicaret. Zenão de Eleia, um filósofo, suportou, perpessus est, toda a tortura em vez de revelar os nomes dos cúmplices. Então, possius quam, a gente pode traduzir como em vez de, que também indica, de uma maneira indireta, uma preferência. Zenão de Eleia preferiu suportar do que revelar. Então, nós vemos aqui que a comparação se dá entre essas duas ações, suportar e revelar. Que havia, essa frase de Cícero, havia uma lenda, aliás, vai que não é lenda, né? Se non è vero, bene trovato. Mas havia uma história que dizia que o filósofo Zenão de Eleia, certa vez foi preso por um tirano, e o tirano diz para ele revelar todos os seus cúmplices, que ele seria solto. E se diz lá que ele preferiu suportar todo tipo de tortura do que revelar os cúmplices. Tem versões da história que diz que ele cortou a própria língua para não poder revelar, e outras que dizem que ele se matou para não revelar os cúmplices. Mas, de toda forma, é uma história que havia na antiguidade e aqui aparece nessa frase de Cícero. Comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade é introduzido por diversas locuções coordenativas. Então, aqui temos um monte, e podem haver mais. Então, na subordinada vamos ter ut, perinde, ut, sozinho, sicut. Sicut é sic, ut, né? Assim como. Pro ut, quemada modum, quomodo, tudo isso aqui significando como. Podemos ter também quantum, quam, que vai significar quanto. Podemos ter qualis, quantus, quot, quomadis, que é quanto, quão grande, quanto mais. E na frase principal nós vamos ter ita ou sic, assim como tanto ou tam,
que é tanto. Tales tantum tot totiens, tais tanto tantas vezes, eumades hoc madis, tão grande assim grande. Por que que não é necessário a gente decorar todas essas partículas, essas palavrinhas que vão nos dar o comparativo de igualdade? Porque como o português é uma língua latina, em português vai ser igual. Como que a gente faz comparativo de igualdade em português? A gente diz lá, por exemplo, como fez o pai, assim fez o filho. Tanto fez quanto havia sido dito. Então, veja que mesmo o português vai usar também essas palavras. Então, aqui alguns exemplos para a gente ver como funciona em latim e como em português é igual. Basta você traduzir do jeito que está lá, que aparece o comparativo em português, não havendo muita dificuldade em identificar. Haec res sic est ut narro tibi. Esta coisa, haec res. Sic est é assim. Nós vemos aqui, ó, na regente. Ut narro tibi, como conto a ti. Então, o é assim e o como apareceram na regente e na subordinada. Regente também é a maneira de chamar a frase principal. Non sum tanto ego ingenio quanto Temistocles fuit. Então, a comparação que a gente também faz com o português, de tanto quanto, está estabelecendo uma igualdade. Então, o tanto, eu não sou de talento tão grande quanto foi Temistocles. Então, eu estou comparando meu talento com o talento dele, tanto quanto. Quanto plura paravisti, tanto plura culpis. Então, de novo, tanto quanto. Tradução. Quanto mais coisas tens preparado, tanto mais coisas desejas. Então, eu estou comparando as coisas que se tem preparado com as coisas que se deseja. E dizendo que há uma igualdade entre elas. Por isso, eu uso tanto quanto. Como aqui, tanto quanto. Então, mais uma vez, é muito tranquilo, a tradução é muito tranquila, simplesmente é uma questão de análise. Eu tenho que analisar que é uma oração subordinada comparativa. Mas, em termos de tradução, de compreensão, não há dificuldade nenhuma, porque em português é igual. A gente faz orações subordinadas comparativas o tempo todo na nossa vida, sem nunca ter parado para pensar que era uma oração subordinada comparativa. Então, comparativa de identidade. São introduzidas por adjetivos e advérbios. Então, a subordinada é mais fácil porque só tem ac, atque. Et é mais raro. E vários que identificam como igualmente. Então, várias palavras aqui que significam igualmente. Idem, par, equus, dissimilis, alius, dispar, pariter, similiter, proinde, arque, contra, secus, aliter e assim por diante. Mais uma vez, se a gente traduzir, a gente encontra que é uma comparação, porque é igualzinho em português. Exemplo. Par desiderium sui reliquit Labienus, ac Tiberius Gracchus reliquerat. Labieno deixou um arrependimento de si tão grande quanto, então veja, tão grande quanto o que Tibério Graco havia deixado. Par ac, tão grande quanto. Non dici secus ac setieban. Não falei diversamente de como sentia. Então, estou dizendo o quê? Que o que eu disse e que eu sentia eram a mesma coisa. Havia uma identidade. Aliter de illis, ac de nobis iudicamus. Então, na primeira parte, na frase principal, aliter de illis, o verbo iudicamus, ele aparece de maneira implícita. A tradução seria, não julguemos diversamente sobre aqueles do que sobre nós mesmos. Então, é uma maneira de dizer assim, a gente não pode julgar os outros com a régua diferente da maneira que nós nos julgamos.
Aí, não julguemos diversamente sobre aqueles do que sobre nós mesmos, ou a gente poderia aqui, do que julgamos, o verbo está aqui no meio, escondido, né? Sobre nós mesmos. Então, eu estou comparando a maneira de julgar os outros e a maneira de julgar a nós mesmos, e dizendo que há uma identidade, ou pelo menos nesse sentido dessa frase, que deve haver uma identidade. Aqui o outro tipo de comparativa, chamada de comparativa hipotética. O verbo no conjuntivo, esse tipo de comparativa hipotética é muito usado por Santo Agostinho. Se a hipótese é possível, o conjuntivo será no presente ou perfeito. E o se faz parte do elemento subordinante. Hipótese impossível. O conjuntivo é imperfeito ou mais que perfeito. E o se é separado. Então aqui nós vemos na regente, na frase principal, nós vamos ter ita, sic ou tam, mas não sempre, não necessariamente, mas os elementos mais comuns de aparecer são esses três. E na subordinada, quasi, tanquam, velut, ut si, tanquam si, eque ac si, proinde quasi. Mas lembre-se que, no caso desses aqui que tem o si, se a hipótese é possível, o si faz parte do elemento subordinante. Se a hipótese é impossível, o si é separado. Atenção para esses tempos aqui. Por que a hipótese possível é no presente ou perfeito e a hipótese impossível é no conjuntivo imperfeito ou mais que perfeito? Por causa do período hipotético. Então veja que os tempos da possibilidade, a subordinada vem no presente ou no perfeito. E da irrealidade, ou seja, daquilo que é impossível, no imperfeito e no mais que perfeito. Então, simplesmente, a subordinada comparativa está seguindo a mesma lógica do período hipotético. Aqueles que quiserem ver com mais detalhe o período hipotético, tem um vídeo específico do período hipotético. Só coloquei o quadro aqui para mostrar que segue exatamente a mesma ideia. Então, aqui alguns exemplos. Me audiunt quasi doctum hominem audiant. Audiant, conjuntivo presente. Eles me ouvem como se ouvissem homem douto. Quasi é como se. Como audiant está no conjuntivo presente, significa que é possível. É uma hipótese que o autor da frase considera possível. E o se faz parte do elemento subordinante. Como nós vemos aqui, o se está junto com o qua. E ele faz parte. Então, a subordinada começa aqui. Eles me ouvem, como se ouvissem um homem douto. Segundo exemplo. Sic vive cum omnibus tanquam Deus videat. Conjuntivo presente. O videat. Tradução: viva com os homens, assim como se um Deus te visse. Por que se traduz aqui um Deus? Porque é a maneira geral de se traduzir em latim, Deus. Se é um texto cristão, aí se tira um fora, como se Deus te visse. Mas, no latim, como a maior parte da história, o latim era a língua dos pagãos e não dos cristãos, então, em geral, Deus no texto latino vai ser um Deus, porque os romanos eram politeístas. Se é um texto cristão, aí não se coloca o artigo indefinido 1. Viva com os homens, assim como se um Deus te visse. É o elemento sic. Assim como. Conjuntivo presente significa que é hipótese possível. Então, o se faz parte do elemento subordinante. Aqui o tanquam também é parte, né, da oração subordinada comparativa. Atepeto ut
rem tuearis arque axi mea negotia essent. Então temos aqui essent, que é conjuntivo imperfeito. Te peço que cuides da situação como se fosse meus negócios. Axi aqui como se. O fato de ser o conjuntivo imperfeito como se fosse, até lendo aqui a tradução, como se fosse meus negócios, está dizendo o quê? Que não é. Então, é uma hipótese, como se aqui indica que é uma oração hipotética, mas o uso do fosse indica que também é uma hipótese impossível. Conjuntivo imperfeito, como nós vimos, é quando a hipótese é impossível. Como se fosse meus negócios. É igual quando, sei lá, alguém vira para o outro e diz assim: nossa, eu te considero como se você fosse meu irmão. Quando a gente diz como se fosse, significa que não é, certo? Isso é o que se chama, na gramática latina, de é uma hipótese, mas uma hipótese impossível, ou seja, uma hipótese que não se verifica.